né? Estamos aqui já com este quadro aqui e vamos falar um pouquinho, né, dessa situação, né, que a gente está vivendo aqui. Então, o que que é isso aqui? Isso aqui é o Mar Vermelho, tá? Mar Vermelho, tá? Toda essa parte aqui é o Mar Vermelho, tá bom? Deixa eu botar um lápis mais assim, deixa eu ver se melhor. Aqui é o Mar Vermelho, tá? E aqui assim, ó, onde está essa fronteirinha aqui, ó, aqui é a pontinha do Estado de Israel, tá? Aqui fica uma cidade muito legal chamada Eilat, que é um porto também, e desse porto aqui sai muita exportação aqui pelo Mar Vermelho, né? E aqui que sai aqui ou pelo Mar Vermelho ou aqui pelo canal de Suez, tá? Então essa partezinha aqui, ó, aqui é o canal de Suez. Então toda a exportação de Israel sai por aqui, utilizando aqui esse estreito aqui, tá? Que é o Estreito de Aden, e também sai aqui para o Mediterrâneo aqui pelo canal de Suez. Como Israel está em paz com o Egito, o canal de Suez está tranquilo, ele vem aqui, dá a volta e exporta aqui, importa por aqui. O problema todo é aqui nesse estreito aqui, ó. Aqui é o Estreito de Aden. Então, o que que fica de um lado aqui? De um lado fica a África, é claro, aqui é o Sudão e tudo mais, e aqui fica aquela desgraceira daquele país que é o Iêmen, que resolveu entrar na briga contra Israel. Então, qualquer navio petroleiro que passa por aqui, né, assaltam, explodem, sequestram e tudo mais. Então, esse pedaço aqui, né, que é o Golfo de Aden, é um pedaço extremamente complicado, porque você tem o Iêmen aqui de um lado, né, aqui a Eritreia de outro, e tal Somália, que são países aqui não muito, digamos assim, afeitos, né, a Israel. Bom, e do outro lado também tem aqui é a Península Arábica, né, gente, tá? E do outro lado aqui a gente tem um outro estreito, né? Um outro estreito até bastante interessante, que é o Estreito de Hormuz. Então aqui nós temos o Mar Vermelho e tal, que a gente falou antes, nesse pedaço aqui, né? E aqui fica o Estreito de Hormuz, que é outro problema. Por quê? Porque aqui circulam todos os navios petroleiros que saem da Arábia Saudita, né, que saem do Kuwait, todos eles têm que passar por aqui, no Golfo de Oman. E olha quem está desse ladinho aqui bonitinho, é o Irã. Então, esse outro golfo que a gente tem aqui, o Golfo de Aden aqui, né? E aqui a gente tem o Golfo de Omã, que é outro problema também, que todos os navios petroleiros que saem por aqui, eles têm que passar aqui por esse estreito bastante complicado, tá? Que é o estreito aqui de Hormuz, né, de Hormuz, e já viu, né? Então eles estão aí tentando complicar a vida das pessoas nesses dois lados da Península Arábica, que a gente tem, é claro, aqui a Península Arábica, tá? Desse lado que está aqui. Bom, vamos falar um pouquinho, né, de quem são esses caras que estão aqui no Golfo e tal, que estão fazendo essa confusão toda? Quem são eles? Vamos entender aqui quem é quem? Bom, gente, aqui a gente tem o seguinte: a gente tem o Irã aqui,
o Iraque aqui, a Turquia aqui em cima, a Síria, a Jordânia, e nesse território aqui a gente tem Israel, ó, pequenininho aqui, tá? Pequenininho aqui está o Estado de Israel, que é o único país do Oriente Médio onde a maioria da população é seguidora do judaísmo e é a única democracia nesses países todos aqui. Então, tudo isso aqui é o Oriente Médio. Então, a gente tem esse Golfo que eu falei para vocês, tem o Mar Vermelho por aqui. Então, é um pedaço que, embora existam aqui as maiores jazidas de petróleo do mundo, a gente, infelizmente, tem essa confusão toda, né? Então, essa confusão, gente, aqui não tem só árabe. Aqui tem um monte de grupos étnicos e religiosos. Uma coisa importante, existem grupos étnicos e religiosos, tá? Então, há distintos níveis de diferenciação entre os povos que vivem nessa região. Os xiitas e os sunitas são duas vertentes do islamismo. Eu falei para você isso já na live passada, né? São grupos religiosos. Já os árabes são grupos étnicos. O que isso quer dizer, grupos étnicos? Existe árabe islâmico, árabe católico, árabe judeu, tá? Árabe de diversas religiões. Tá? Então, a briga não é entre árabes e judeus. A briga é entre os judeus, os cidadãos de Israel, e aquele pessoal que vive ali de origem islâmica, que podem ser árabes ou não. Então aqui, gente, aqui são os xiitas e os sunitas que eu falei com vocês na live passada, né? Então aqui os países que têm predominância de xiitas é o Iraque e o Irã, né? Aqui os sunitas, Arábia Saudita, Egito e Indonésia. Então a gente tem aqui o seguinte: 60% do Iraque é xiita, mas o governo foi sunita durante muitos anos, incluindo na época de Saddam Hussein. Logo, os xiitas passaram por um longo período de perseguição e opressão. Hoje, o grupo está revidando as agressões e as humilhações sofridas naqueles anos. Tá? Então, nos conflitos, os sunitas sentem-se vítimas da onda de violência no Iraque, né? E também revidam aí de forma brutal. Quer dizer, eles não brigam só com os outros, eles brigam entre eles. Agora, vemos aqui a divisão étnica, tá? Então a gente tem lá nessa região 350 milhões de árabes, é claro que é o maior número de pessoas dentro do Oriente Médio são de etnia árabe. Claro que a origem na Península Arábica e possuem o idioma árabe, tá? Então a gente tem árabes no Egito, na Jordânia, na Síria, no Líbano, tá? Iraque e nos países da Península Arábica. Então, nos conflitos, como com o grupo étnico, mal atua nos conflitos ali do Iraque. Porém, entre os árabes existem xiitas e sunitas, que faz com que eles se envolvam nas batalhas. Então, você tem aí esse dentro do grupo étnico árabe, você tem grupos religiosos sunitas e xiitas. E vamos falar um pouquinho dos curdos, porque os curdos é o maior grupo étnico sem Estado no mundo, né? Os curdos ainda estão procurando saber do país deles. Então, eles foram contabilizados em 26 milhões de pessoas. Eles se originaram da região do Kurdistão, ali perto, ali entre a Turquia, ali entre a Síria, por ali, tá? Eles falam o idioma curdo.
de origem aí indo-europeia. Então, o Kurdistão, tá, é uma região que conta cerca de 500 mil quilômetros quadrados, distribuídos em sua parte na Turquia, no restante do Iraque, Irã, Síria, Armênia e Azerbaijão. Então, nos conflitos, a minoria está lá no Iraque, compõe cerca de 15% da criação e, é claro, eles reivindicam aí o seu próprio Estado, tá bom? Bom, é, vamos falar um pouquinho, né? Eu já falei na vez passada, um pouquinho da diferença entre xiita e sunita. Vamos falar de novo, tá? Vamos falar o seguinte: os xiitas, eles obedecem ao Corão, obedecem à Sharia, tá? E os sunitas obedecem ao Corão, à Sharia e à Sunna, que é um outro código de leis, tá? Então, martírio, eles sim se martirizam, tá? Eles sim se chicoteiam, aquele pessoal que vive se chicoteando lá, eles acham que o martírio é um elemento redentor bastante parecido com algumas vertentes do catolicismo. E sunita não tem esse negócio de martírio, não, tá bom? Não tem essa coisa, não. As orações são as 5 orações diárias, tá? Que é condensada aqui em 3, gente. Então, eles fazem 3 orações que compensaria as 5. Já os sunitas, eles fazem as 5 mesmo, tá? Então, você tem o Irã como uma maior precedência de xiitas, né? E os sunitas aqui na Arábia Saudita, tá? Eles se acham sucessores de Muhammad. Então, aquele turbante preto que eles usam significa sucessores de Muhammad ou Maomé. Já os sunitas já não consideram descendência, tá? Eles já acham que isso realmente não, né, é besteira, tá? Então, deixa eu ver mais. Uma outra coisa muito importante que a gente precisa, que eu gosto de bater muito com vocês, é isso aqui, ó. Gente, a mulher árabe, ela usa 6 tipos de lenço diferente, tá? Elas podem usar a burca. A burca, gente, ela é só vista lá no Afeganistão, tá? É o mais restritivo deles. A burca, ela é um sacão que a mulher entra dentro desse saco e aqui ela é uma tela que ela tem que enxergar por aqui. Então a burca, ela cobre o corpo todo. Isso não é visto na Península Arábica. Então muita gente que vai lá, fulana estava usando burca. Não estava, porque a burca é característico do Afeganistão, tá? Ali do pessoal, daquele pessoal ali do Afeganistão. Agora, a gente tem, olha, aqui está indo do mais restritivo para o menos restritivo, tá? Isso é importante. Então, a burca, ela é considerado o que é mais restritivo. Depois a gente tem o niqab. Na Arábia Saudita a gente vê muito disso, muito o niqab, tá? O niqab, ele também, a mulher cobre o corpo inteiro, cobre a face inteira, só os olhos ficam do lado de fora, a burca nem isso, tá? Depois a gente tem ali, pela Síria, pela Jordânia, aqui o chador, tá? O chador, ele é utilizado em vários países árabes, mas por aquelas muçulmanas mais ortodoxas, né? Que obedecem aí a Sharia mais, tá? Tem a mira, que é já um pouquinho menos restritivo também. Você vê muito disso aqui lá pela Turquia, por ali. Você vê também o hijab. O hijab pela Europa inteira, você vê aquelas mulheres muçulmanas que moram em outros países da Europa utilizando aí o hijab. Tá? E tem a shaila. A shaila, ele é muito menos restritivo, tá? A mulher já pode mostrar um pouquinho do cabelo, já pode, né?
Por exemplo, né, quando eu fui para a Turquia, a minha esposa, para entrar na mesquita, ela já colocou a Shaila, né, que é um negócio mais tranquilo, muito menos assim restritivo.